Oi, pessoal. Hoje a gente vai começar falando sobre auxílios e pensões. E, primeiramente, eu vou fazer uma breve introdução sobre os benefícios previdenciários. Eles são, em geral, uma espécie de pagamento destinado aos segurados do INSS, que são trabalhadores e demais participantes da Previdência Social, que no decorrer de sua vida laboral realizam contribuições mensais para o Fundo de Previdência Pública. Os benefícios eles são divididos em categorias diferentes, dentre as quais estão os auxílios do INSS. Frisa-se de início que os benefícios previdenciários são vantagens financeiras pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em favor dos segurados que contribuem regularmente para a Previdência Social, bem como cumprem os demais requisitos estabelecidos pelo Regime Geral da Previdência Social. Em via de regra, eles podem ou não ser programados. No caso dos benefícios programáveis, estes são, em sua essência, voluntários, ou seja, eles dependem do cumprimento de exigências como realizar contribuições e atingir a idade mínima necessária. Porém, os benefícios não programáveis são aqueles que ocorrem devido a alguma eventualidade, como doença, acidente ou morte. Quais são os tipos de benefícios do INSS? Os auxílios, eles se dividem em auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão rural, auxílio reclusão urbano, auxílio doença da aeronauta gestante, aposentadorias, pensões, benefícios assistenciais e licença maternidade. Falando agora um pouco sobre os auxílios, né? Todo trabalhador de carteira assinada que faz contribuições mensais ao INSS, incluindo servidores públicos e contribuintes individuais, MEI, autônomo e etc., e os facultativos, donos de casa, desempregados, estudantes, podem ter acesso a uma série de auxílios. Dentre aqueles liberados pelo INSS, esse grupo de indivíduos tem direito a auxílio acidente, auxílio doença, auxílio reclusão rural, auxílio reclusão urbano, auxílio doença da aeronauta gestante. Falando agora um pouco sobre as aposentadorias. Nada mais é do que um direito social de todo brasileiro vinculado à Previdência. É garantida pela Constituição Federal e é uma parte importante dos direitos fundamentais do cidadão. Logo, tal como ocorre com os auxílios, trabalhadores que contribuem compulsória, individual ou voluntariamente para a Previdência Social podem se aposentar em qualquer dos 8 tipos de aposentadoria disponíveis no Brasil. São elas: aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria especial por tempo de contribuição, aposentadoria por idade urbana ou rural, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Falando agora um pouco das pensões. Embora as pensões por morte urbana ou rural sejam as modalidades mais comuns, né, nessa categoria, tanto dependentes quanto os próprios segurados do INSS também têm direito a outros tipos de recebimento de caráter mensal, vitalício e intransferível, como a pensão especial da síndrome da talidomida, hanseníase ou da pensão especial destinada a crianças com síndrome congênita do Zika vírus. Falando agora um pouco dos benefícios assistenciais. Diferentemente dos benefícios previdenciários tradicionais, os benefícios assistenciais eles fazem parte da política da assistência social, sendo, portanto, um direito garantido ao cidadão pelo Estado. Ele é dividido em duas modalidades, e esses benefícios possuem caráter definitivo, continuado ou eventual. O benefício de prestação continuada, né, muito conhecido como BPC, ele oferece mensalmente um salário mínimo aos seus beneficiários. Estes, por sua vez, são pessoas idosas com idade igual ou superior a 65 anos e as pessoas com algum tipo de deficiência, independente da idade. A exigência atrelada a ambos passa diretamente pela incapacidade de sustentar ou de ser sustentado. Por outro lado, os benefícios eventuais caracterizam-se por seu viés complementar e temporário. Nesse caso, destina-se aos indivíduos ou famílias em caso de nascimento, falecimento, calamidade pública ou vulnerabilidade transitória. Dando continuidade aos auxílios do INSS e especificando melhor os requisitos para conseguir. Vamos falar sobre o auxílio acidente. Ele foi criado e instituído pela Lei 8.213. Ele é um benefício previdenciário pago em razão do reembolso do segurado em virtude do acidente, independentemente de sua natureza, desde que leve ao impedimento ou redução da capacidade laborativa habitual do empregado,
Sendo assim, vale destacar que esse tipo de auxílio não substitui a renda obtida através do trabalho, pois seu pagamento se dá cumulativamente ao salário. Podem ter direito ao recebimento desse tipo de auxílio todo trabalhador seletista, avulso ou segurado especial que fique, claro, temporariamente impedido de exercer sua profissão. No entanto, é válido destacar que aos contribuintes individuais e facultativos, esse tipo de auxílio é vedado. Para ter acesso a esse tipo de auxílio, o interessado deve cumprir os seguintes requisitos: possuir qualidade de segurado à época do acidente, ser filiado ao regime geral de previdência social, como empregado urbano ou rural, empregado doméstico, trabalhador avulso ou segurado especial, como eu já disse anteriormente. Importante lembrar também que não é necessário cumprir período de carência para solicitar esse benefício. E os documentos necessários são CPF do interessado ou termo de representação legal, se houver, documentos médicos comprobatórios para a condição médica que ateste a capacidade reduzida do trabalho. A forma de solicitação dele é bem simples. O interessado deve acessar o portal Meu INSS, fazer o login com seus dados, abrir um requerimento através da guia Agendamentos Requerimentos e, por fim, basta ir até a agência do INSS escolhida e passar pela perícia médica, ou, se for o caso, aguardar a perícia médica no ambiente domiciliar hospitalar. Bom, o segundo auxílio é o doença. Ele é um benefício pago pelo INSS ao segurado que, em razão do acometimento por doença grave ou incapacitante, torna-se inapto para exercer suas atividades rotineiras por pelo menos 15 dias consecutivos. No entanto, também devem ser observados outros requisitos obrigatórios para fazer jus ao recebimento do benefício, como cumprir carência mínima e estar na qualidade de segurado. É importante destacar também que o segurado não precisa necessariamente estar incapaz para exercer qualquer atividade. A regra é que sua limitação se dê apenas em relação à execução de suas atuais atribuições, bem como atividades que lhe são habituais. Por fim, é essencial que tais requisitos sejam somados no momento do fato gerador do benefício, ou seja, na época do início da incapacidade. Agora vamos fazer uma diferenciação entre auxílio-doença comum e o acidentário, porque é bem comum haver dúvidas, né? O auxílio-doença e o auxílio acidentário é provocado por acidente. São auxílios comuns do INSS, embora parecidos, cada um possui características distintas. No primeiro caso, o beneficiário tem seu direito decorrente do afastamento que decorre de doença sem qualquer relação com sua atividade profissional. Por exemplo, uma doença, dengue, porque não tem relação com a atividade que ele está realizando no serviço. Nesse caso, o segurado tem direito ao benefício, mas não é garantido a ele o direito de estabilidade no emprego, quando este retorna à sua função. Além disso, o empregador não é obrigado a recolher o FGTS durante o período de afastamento. No entanto, o auxílio-doença acidentário é caracterizado pelo acidente ou doença agravada pela profissão, diferente do primeiro. Os principais exemplos dessa modalidade são as quedas no local de trabalho, doenças psicológicas incapacitantes como depressão, ansiedade, entre outras. Nesses casos, ao trabalhador é garantido o direito de estabilidade em sua função por até 12 meses, sendo ainda a empresa compelida a fazer os depósitos normais do FGTS. Os requisitos para solicitar o auxílio-doença são completar no mínimo 12 contribuições mensais, salvos no caso previsto pela portaria MPAS-MS número 2998 de 2001. O segundo requisito, estar na qualidade de segurado ou cumprir metade da carência de 12 meses, dada a partir da última filiação junto à Previdência Social, atestar, através da perícia médica, condição que o qualifica temporariamente incapaz para exercer sua atividade laboral habitual,
ser afastado de suas funções por mais de 15 dias corridos ou alterados, desde que esteja dentro do prazo máximo de 60 dias, e sendo o motivo dado pela mesma doença. Os documentos necessários são praticamente os mesmos do outro auxílio, né? Documentos pessoais, comprovante de pagamento do INSS, atestados médicos, documentos que comprovem a sua condição de trabalhador rural, lavrador ou pescador, e entre outros. Como solicitar o auxílio-doença? Aí basta seguir os procedimentos que irei listar agora. Acessar o menu INSS e fazer login no sistema. Em seguida, escolher o serviço Agendar Perícia disponível no menu para você. Na próxima etapa, vai tocar no botão Agendar Novo ou Agendar Prorrogação, caso seja o primeiro pedido ou para prorrogação do benefício, respectivamente. Pronto, agora é só dirigir até uma agência do INSS para fazer a perícia médica. Vale lembrar que, em alguns casos, o procedimento pode ser realizado em casa ou no hospital. Agora vamos falar um pouco de auxílio-doença concedido ou reativado por decisão judicial. O auxílio-doença pode ser liberado ou deferido através de decisões judiciais. Nesses casos, o benefício terá sua data de término também estabelecida por um juiz, ou não havendo esse tipo de determinação legal, a data de cessação do auxílio encerra-se após 120 dias, a contar após implantação ou reativação do auxílio-doença. Caso o segurado, beneficiado por decisão judicial, entenda que o prazo liberado é insuficiente para retornar ao trabalho, pode ser solicitado junto ao INSS a prorrogação do mesmo pela internet. Para tanto, deve-se observar o prazo para o procedimento, que é de 15 dias antes do término do benefício. Caso contrário, ele será encerrado automaticamente na data em que se finaliza o prazo estabelecido em vias judiciais. Agora vamos falar como emitir o CAT, Comunicação de Acidentes de Trabalho. Para emitir a CAT, documento que reconhece tanto acidentes de trabalho quanto doenças ocupacionais, o interessado pode acessar o portal de registro virtual. Para tanto, basta preencher todas as informações necessárias para a identificação da condição do trabalhador acidentado ou acometido por doença do trabalho. Em alguns casos, o interessado pode fazer a impressão de documento em branco para que o mesmo seja preenchido posteriormente de forma manual. É importante lembrar que toda organização brasileira está obrigada a informar a Previdência os acidentes de trabalho, ainda que estes não incorram no afastamento do trabalhador. O prazo é de até um dia útil da ocorrência, devendo ser enviada imediatamente no caso de óbito. O auxílio reclusão rural ou urbano. O auxílio reclusão rural ou urbano é um benefício destinado exclusivamente aos dependentes do segurado vinculado ao regime geral da Previdência Social. Para tanto, deve-se observar algumas condições, como pertencer seus dependentes à família de baixa renda, estar o segurado preso em regime fechado ou semiaberto, não sendo possível solicitar o mesmo caso o período de detenção se dê em regime aberto. Vale lembrar que o benefício pode ter sua duração definida de diferentes formas, a depender de fatores como grau de parentesco do dependente beneficiado, idade, etc. Apesar disso, é igualmente importante levar em consideração que o benefício pode ser interrompido a qualquer tempo, caso o segurado obtenha liberdade, passe a cumprir pena em regime aberto ou fuja da prisão. Em síntese, o benefício terá sua duração de acordo com o disposto na tabela a seguir. Idade do dependente na data da prisão, menos de 21 anos. Duração máxima do benefício ou cota, 3 anos. Entre 21 e 26 anos, 6 anos. Entre 27 e 29 anos, 10 anos. Entre 30 e 40 anos, 15 anos. Entre 41 e 43 anos, 20 anos. A partir de 44 anos, vitalício. Atenção! No caso de filhos e pessoas equiparadas a filhos, a duração máxima do benefício está limitada a 21 anos de idade do dependente, exceto se este apresentar algum tipo de deficiência. Além disso, caso haja emancipação do beneficiário do auxílio reclusão rural ou urbano, o mesmo pode ser cessado. Os requisitos para o segurado ou recluso: ter qualidade de segurado à época do evento gerador do benefício, este é, na data da prisão, ter sido condenado em regime fechado ou semiaberto, ter seu último salário de contribuição sido menor que o previsto pela lei na época do ocorrido, não ser beneficiário de nenhuma vantagem da Previdência Social ou receber salário, ter contribuído no mínimo 24 meses antes de ser preso. Para o dependente, cônjuge ou companheira, constatar que casamento ou união estável ocorreu antes da prisão do segurado, filhos e equiparados. Se menor de 21 anos de idade,
caso não apresente invalidez ou deficiência, haja vista que essas condições não impõem limite de idade. Pais, demonstrar dependência financeira do segurado. Irmãos, comprovar dependência financeira, além de ter menos de 21 anos ou qualquer idade, se for inválido ou com deficiência. O dependente que desejar requerer o auxílio reclusão deve apresentar os seguintes documentos: documento de identificação com foto, RG ou CNH, CPF, comprovante de parentesco com o segurado, tipo certidão de nascimento, união estável, entre outros. Guia de recolhimento prisional, declaração de permanência carcerária para fins de manutenção do benefício. Como fazer para solicitar? Primeiro, tem que fazer um login no meu INSS utilizando os dados de acesso previamente cadastrados. Escolher a opção agendamentos, requerimentos e criar um novo requerimento. No campo pesquisa, é só digitar a palavra reclusão para encontrar o serviço desejado. Pronto! Caso seja necessário comparecer presencialmente até uma agência do INSS, o segurado será comunicado previamente. Como cadastrar a declaração no cárcere de reclusão? A manutenção do auxílio de reclusão, conforme já foi falado, ela se dá mediante o cumprimento de exigências, como a apresentação da declaração de permanência carcerária. Em resumo, é através desse tipo de documento que o segurado pode comprovar que está de fato sob os cuidados do sistema judiciário. Isso é, preso em regime fechado ou semiaberto. Para tanto, basta seguir os procedimentos destacados. Fazer login no meu INSS, selecionar a opção agendamento, solicitações, criar um novo requerimento, selecionar serviço desejado, clicar em atualizar para avançar, verificar os dados e, caso estejam corretos, é só clicar em avançar. Por fim, inserir os dados solicitados e avançar até concluir a solicitação. Agora, qual é o valor limite para ter direito ao auxílio reclusão? A gente colocou uma tabela com todos os valores estabelecidos entre 2015 e janeiro de 2019, para aqueles que recebem o benefício de auxílio reclusão. Vale lembrar que os dados informados são atualizados por portaria ministerial específica. São eles, excluindo os cálculos dos valores referentes ao 13º salário e 1/3 de férias. Em janeiro de 2015, a gente tem um salário de contribuição de R$ 1.089,72. 2016, R$ 1.212,64. 2017, R$ 1.292,43. 2018, R$ 1.319,18. 2019, R$ 1.364,43. E a gente também colocou o número referente a cada portaria. Já o auxílio-doença. O auxílio-doença da aeronauta gestante é um benefício destinado à mulher gestante que atua como aeronauta. Isso é, enquanto comandante, copilota, mecânica de voo, operadora de instrumentos especiais, comissária de bordo. O benefício leva em consideração que a gestação é uma condição que impossibilita a profissão de realizar determinadas atividades profissionais, dada a natureza das atribuições. Os requisitos: ser aeronauta em atividade, ter gravidez confirmada, não é necessário cumprir carência. Documentos: o documento médico que ateste a gravidez, declaração de companhia da última data de trabalho, comprovante emitido pela companhia da atividade exercida. Como solicitar? Solicitar o auxílio-doença, no caso das aeronautas gestantes, dispensa o comparecimento da interessada na unidade do INSS. Em geral, o serviço ele pode ser realizado através de central de atendimento, de número 135, ou pelo portal Meu INSS. Segundo o portal, é só acessar o site, fazer o login no sistema, colocar no menu principal, escolher a opção agendamentos, requerimentos, clicar em novo requerimento, no campo da pesquisa, digitar aeronauta e selecionar o serviço desejado. Para prosseguir, pode ser necessário atualizar informações de contato para outros dados profissionais. Por fim, é só avançar e seguir os procedimentos destacados na tela para concluir a solicitação.
Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a perícia médica e quais auxílios o INSS exigem essa perícia. A perícia médica é um procedimento necessário para que alguns segurados possam receber determinados benefícios previdenciários garantidos pelo INSS. Em geral, esse tipo de critério é atribuído ao assegurado que requer benefício assistencial por incapacidade permanente ou temporária. Sendo assim, deve fazer a perícia todo trabalhador que, em razão de doenças ou acidentes, perderam sua capacidade laborativa. Sendo assim, os benefícios que demandam a perícia médica são o auxílio acidente, benefício por incapacidade temporária, benefício de prestação continuada, benefício por incapacidade permanente, pensão por morte, que é destinada a pessoas com deficiência ou doença grave. Os documentos necessários para essa perícia são os documentos médicos legíveis, que não podem ter rasuras, sendo carimbados e assinados, atestados médicos com classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, carnê de recolhimento ou STPS, atestado de saúde ocupacional atestando a condição de saúde do assegurado, declaração da empresa em que se detalha as informações relativas ao último dia que foi trabalhado, exames laboratoriais ou de imagem que atestem a doença ou lesão que deu origem ao benefício, e receituários que demonstram o uso de medicamentos durante o tratamento de determinada condição médica. Agora eu vou falar um pouco sobre o passo a passo que tem que fazer para agendar essa perícia médica. Para esse recebimento desse auxílio, o segurado da Previdência Social deve fazer o agendamento da perícia médica e, com a popularização dos canais de atendimento à distância, esse tipo de serviço pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, quanto através da central, o aplicativo Meu INSS, ou através da central, que é no número 135. Agora é um passo a passo que pode ser feito para fazer esse agendamento. No site ou no aplicativo, pode acessar a plataforma Meu INSS. Após fazer o login no sistema, escolher a opção Agendar a perícia e clicar em uma das guias. A perícia inicial para requerimento de benefícios por incapacidade, perícia de prorrogação, que é serviço para prorrogar esse benefício, e também remarcar a perícia, que é para estar disponível para agendar uma nova data dessa perícia médica, perícia presencial por indicação médica, que é indicado para seguros que devem se submeter à perícia presencial dada a verificação de documentos complementares apresentados anteriormente. Após selecionar o serviço desejado, basta seguir os procedimentos indicados na tela até concluir a solicitação. Lembrando que pode ser necessário anexar laudos médicos referentes à doença que se deu origem ao benefício que demanda essa perícia do INSS. Vou falar também um pouco sobre pensões, o que é a pensão do INSS, que é um benefício também previdenciário concedido aos segurados e seus dependentes, isso é, aqueles que contribuíram para a Previdência durante determinado período. Cabe destacar também que a pensão pode ser classificada em várias modalidades, com especificidades que variam quanto ao valor, requisitos e prazo, por exemplo. Quais os principais tipos existentes dessa pensão do INSS? Em termos práticos, os principais tipos de pensão do INSS são por morte, especial vitalícia, Zika vírus, especial de síndrome de talidomida, e também abaixo estão destacadas as principais características de cada uma, bem como as regras para o recebimento desse benefício. A pensão por morte. Os beneficiários da pensão por morte são, em geral, familiares e dependentes do contribuinte já falecido. Sendo assim, o recebimento do benefício demanda a comprovação do parentesco com a entrega de documentos que demonstrem o relacionamento do beneficiário com o dependente até a data da sua morte, do seu falecimento. Essencialmente, a pensão por morte engloba
os parentes mais próximos, como cônjuges ou companheiros que possuem uma união estável, filhos e dependentes, ou filhos com invalidez, pais e irmãos do falecido. Tem direito à pensão por morte os dependentes do trabalhador que possui vínculo de contribuição com o INSS. Além disso, deve o segurado ter contribuído por um tempo apropriado, bem como ser titular de um benefício previdenciário. Após a reforma previdenciária, a pensão por morte passou a ser calculada sobre o valor do salário, sendo que o montante devido aos beneficiários é de 50%, acrescido de mais 10% por beneficiário. Isso quer dizer que, se o falecido deixou 3 filhos, o valor a ser recebido será de 50% mais 30%, por exemplo. Agora vamos falar um pouco sobre o trabalhador rural. A pensão para o trabalhador rural engloba, além destes, o pescador artesanal e também os trabalhadores dos povos nativos que trabalham em regime de economia familiar. Dessa forma, seus dependentes podem solicitar a pensão por morte após a declaração do falecimento ou a comprovação da morte presumida. O valor do benefício, por sua vez, é de um salário mínimo e deve ser dividido de forma igual entre os dependentes. A contribuição do empregador rural vai depender do tamanho de seus rendimentos e da extensão de sua área de cultivo. É feita uma análise para verificar se a área qualifica-se como sendo de produção familiar ou se ultrapassa essa categoria. Em todo caso, assim como a contribuição é proporcional aos seus ganhos, a pensão também deverá ser disponibilizada aos beneficiários, levando em consideração o tempo de contribuição e o caráter de dependência comprovado aos beneficiários. Agora eu vou falar um pouco sobre a pensão por morte de ex-combatente. É assegurado o direito de receber a pensão por morte na categoria de ex-combatente os dependentes do mesmo. Para que isso ocorra, é necessária a comprovação mediante documentação tanto da dependência quanto da ocupação do falecido. A comprovação da ocupação deve ser feita por meio de certificado de participação na guerra, diploma de medalha de serviço de guerra ou certificado de Estado-Maior das Forças Armadas. Já o servidor federal com dupla aposentadoria, como é feito? Anteriormente à reforma previdenciária, o servidor federal com dupla aposentadoria tinha direito a uma pensão cujo valor representasse o valor global. No entanto, com a promulgação de novas regras, passou a valer o benefício de maior valor, acrescido de uma porcentagem sobre o segundo. Agora, sobre o acidente de trabalho do trabalhador rural. A pensão por acidente de trabalho do trabalhador rural leva em consideração a natureza de suas limitações. Caso seja um problema que pode impedir o trabalhador de continuar atuando pelo resto da sua vida, por exemplo, a pensão será vitalícia e intransferível, ou seja, após a morte do beneficiário, ela será revogada. Entretanto, caso a extensão do problema de saúde seja por tempo limitado, aplica-se o auxílio-doença, o auxílio-acidente, ao invés do benefício de pensão. Já sobre o acidente de trabalho, a pensão vitalícia para esses casos ocorre quando o contribuinte se torna completamente incapacitado, mentalmente ou fisicamente para o trabalho e, portanto, não pode mais desenvolver suas atividades profissionais. Assim, realiza-se uma perícia médica junto ao INSS para que o benefício seja concedido. Além da comprovação de incapacidade, é preciso que o beneficiário tenha contribuído com o INSS pelo menos 12 meses antes do referido acidente. Além disso, a pensão pode se tornar de cunho vitalício para o trabalhador incapacitado, sendo cessada mediante a morte do beneficiário, já que não é possível a transferência para os dependentes. Pensão especial. As pensões especiais não dependem do período de contribuição do segurado e, portanto, não são de caráter previdenciário. Atualmente existem 3 tipos de pensão especial, sendo elas a pensão acidentária, a pensão indenizatória e a pensão personalizada. A pensão acidentária, como o próprio nome diz, esta ocorre quando o servidor morre em decorrência dos atribuintes do seu serviço junto à polícia militar ou algum cargo do Estado Executivo.
A pensão indenizatória, quando algum ato derivado do Estado faz com que o cidadão seja prejudicado ou mesmo morto. Assim, a família ou a própria vítima tem o direito de pensão indenizatória. A pensão personalizada. Esta é a pensão específica para atender a um beneficiário, geralmente é concedida também por uma situação especial. Também tem a pensão especial vitalícia. A pensão especial vitalícia acontece em caso de morte do contribuinte, sendo que o beneficiário, neste caso, pode ser passado para seus dependentes. No entanto, desde dezembro de 2020, não são todas as mortes que configuram a pensão vitalícia. Em síntese, a pensão vitalícia é disponibilizada quando o contribuinte possui mais de 45 anos. Para casos de crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus, ou então para beneficiários com a síndrome de talidomida. Em decorrência das mortes dos profissionais da saúde na pandemia de Covid-19, também foi solicitada a pensão vitalícia para seus dependentes. Em todo caso, após a reforma da Previdência, a pensão vitalícia passou a ser concedida apenas àqueles que comprovadamente dependiam do falecido. Pensão do Zika vírus. Transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o vírus Zika pode cometer qualquer indivíduo, porém sua gravidade está estritamente atribuída às mulheres grávidas. Uma vez em que o vírus ativo pode provocar o nascimento de bebês com condição conhecida como microcefalia. Mesmo que a criança nasça sem a deformidade, é possível que futuramente ela desenvolva problemas de cognição. Desta forma, a pensão especial beneficia crianças que nasceram com microcefalia em decorrência da doença. Vale lembrar que este é um benefício pessoal e intransferível da criança, cobrindo o valor de até um salário mínimo. Além disso, caso exista outro benefício, é preciso que os pais ou responsáveis abram mão de um deles, isto é, aquele menos vantajoso. Outro aspecto importante é a pensão especial por Zika vírus. Está direcionada apenas às crianças nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019, sendo que é necessário que a mesma seja cadastrada no LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, ou ao menos se enquadre em essas diretrizes. Tem também a pensão especial de síndrome de talidomida. Talidomida é o nome popular que se dá à amida niftálica do ácido glutâmico. Este é um medicamento utilizado para tratamento de diversas doenças, entre elas lepra, mas pode causar deformidades no feto, caso haja ingestão de uma dose mínima nos primeiros meses de gestação. A talidomida foi desenvolvida na Alemanha no início do século 50, e desde então seu uso pode gerar deformidades físicas como encurtamento dos membros. Sendo assim, o governo brasileiro instituiu uma pensão para que os cidadãos possam receber assistência. A pensão especial da síndrome está prevista na lei e pode ser solicitada desde que haja comprovação por meio de perícia médica junto aos órgãos do INSS. Assim, ela possui caráter indenizatório, ou seja, é compatível com os outros benefícios ou empregos que o beneficiário possa ter, sendo cassada imediatamente a morte do beneficiário. Quem pode pedir a pensão no INSS? Estão habilitados a pedir pensão no INSS pessoas que são dependentes de um contribuinte falecido, ou seja, cônjuges, filhos, pais e outros que possam comprovar essa relação. O requerimento pode ser feito através do telefone ou pelo site do INSS, e é por lá que os documentos devem ser digitalizados para a comprovação. É importante, porém, se atentar para as idades passíveis de recebimento do benefício, além da documentação necessária para a comprovação de laços do parentesco e dependência. Vale também lembrar que o período de recebimento do benefício deve se obedecer aos pedidos de contribuição e parâmetros de idade. Quais são os principais documentos requeridos? Para a solicitação da pensão do INSS é necessário ter em mãos alguns documentos: certidão de óbito ou morte presumida originais, documentos pessoais originais tanto do falecido quanto dos beneficiários, comprovante previdenciário de contribuição do falecido, documentos que comprovem a relação de parentesco e dependência. E dando continuidade para a gente finalizar, eu vou trazer aqui algumas questões de dúvidas, né, que surgem dúvidas, causam dúvidas nas pessoas, que é sobre o prazo do INSS para iniciar o pagamento de uma pensão, se é possível acumular a pensão do INSS com algum outro benefício, por quanto tempo é concedida essa pensão, né? E como pedir essa pensão, como solicitar. O INSS primeiro tem a solicitação, né? E depois eles fazem a análise dessa solicitação de benefício, tá? Que são feitas com períodos que podem variar entre 30 e 90 dias. No caso das pensões, o prazo é de 60 dias, mais ou menos, né? O prazo médio. Nesse período, eles analisam documentos, informações que os beneficiários entregam, e aí o processo é colocado em andamento.
né? Outra dúvida, né? Outra questão é sobre a acumulação da pensão do INSS com algum outro benefício. É possível acumular a pensão do INSS com outros benefícios, sim. Porém, não são todas as categorias, modalidades que permitem essa acumulação. Por um exemplo, a pensão por morte, ela pode ser acumulada com qualquer outro tipo de benefício disponibilizado pela Previdência. Também é possível acumular mais de 2 pensões por morte. Por exemplo, se o cônjuge e o filho ou a filha morrerem, falecerem, então o beneficiário vai receber as 2 pensões. E é importante ter em mente que os valores das pensões e benefícios acumulados não serão integrais. Ou seja, o beneficiário ele pode receber as 2 pensões, né, acumular os 2 benefícios, só que os 2 benefícios não serão no valor integral. Em decorrência, né, da reforma da Previdência, estabeleceu que o beneficiário terá direito ao valor integral do benefício de maior valor, quando houver mais de um benefício. Então, você pode ter 2 benefícios, né? E o benefício de maior valor, você vai ter, a pessoa, né, no caso, terá direito ao valor integral, tá? Outra questão que é passível de muita dúvida, né, é por quanto tempo essa pensão é concedida, tá? O tempo de recebimento da pensão, ele depende de alguns parâmetros, como período de contribuição, idade do beneficiário, a saúde mental e a saúde física do assegurado também é levada em consideração, tá? Depois das alterações da reforma da Previdência, o tempo de concessão da pensão, ele teve uma alteração, tá? O período de 3 anos de pensão são para dependentes menores de 22 anos, 6 anos de pensão, caso o dependente tenha 22 e 27 anos, 10 anos de pensão para dependentes que tenham entre 28 e 30 anos, 20 anos de pensão para dependentes entre 42 e 44 anos, ou então a pensão ela é vitalícia para dependentes com mais de 45 anos, tá? E a outra questão que eu trouxe aqui também é como pedir essa pensão INSS, como solicitar o benefício. Para pedir a pensão ao INSS, o interessado ele pode entrar em contato com a Previdência Social através da central de atendimento, né, do telefone, ou se preferir, o assegurado ele pode dar entrada também no pedido por meio de canal virtual do INSS, tá? Na internet mesmo. Então tem esses 2 modos aí, ou pela central de atendimento, né, através do telefone, ou por meio de canais virtuais do próprio INSS.